Você já se sentiu estressado, como se tudo estivesse fora de controle e nada do que você faz parecesse suficiente? Apesar de tanto esforço, continuamos sentindo que algo está faltando. No meio dessa busca constante, o silêncio, muitas vezes esquecido em nossa rotina diária, pode ser a chave para encontrar paz, direção e propósito. A Bíblia nos convida a esse lugar de quietude quando diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado nos lembra que, ao parar e ouvir, damos espaço para que o que realmente importa chegue até nós. Quantas vezes você tentou resolver tudo por conta própria, apenas para se sentir ainda mais exausto? Talvez o que você precise hoje não seja fazer mais, mas fazer menos, descansar, confiar e ouvir o que Deus tem a dizer. Convido você a começar esta jornada com uma declaração de fé. Hoje eu escolho esperar em silêncio e confiar em Deus, sabendo que Ele está moldando o meu destino para a sua glória. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e propósito. Antes de continuar, encorajo você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Vamos começar. Número 1. A espera em silêncio. Você já se sentiu preso em um momento de espera, com aquela sensação de incerteza que parece não ter fim? Na vida, todos enfrentamos temporadas de pausa, onde parece que nada acontece e as respostas que tanto desejamos demoram a chegar. Mas nesses momentos, Deus nos chama para algo profundo e transformador. Esperar em silêncio e confiar plenamente nele. Esperar em silêncio não significa cruzar os braços ou se resignar ao que vier. É uma atitude ativa, uma postura de fé que reconhece que mesmo que não vejamos o caminho completo, Deus já o tem traçado. No Salmo 37, versículo 7, lemos: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse versículo nos lembra que descansar em Deus é um ato de confiança absoluta, um refúgio para nossas ansiedades e dúvidas. Confiar em Deus durante os tempos de espera não é uma tarefa fácil, mas é essencial para a nossa fé. Muitas vezes queremos resultados rápidos, queremos entender tudo de imediato, mas Deus nos convida a parar, respirar e entregar o controle a Ele. Essa confiança nos fortalece e nos torna resilientes. Isaías 40:31 expressa isso de forma maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Imagine isso. No meio do cansaço e da incerteza, Deus te dá asas, te renova para seguir adiante. Essa é a promessa para aqueles que confiam e esperam nele. No entanto, precisamos ser honestos. A impaciência pode ser uma grande tentação. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de como agir sem esperar em Deus pode trazer consequências dolorosas. Pense na história de Abraão e Sara, que por não verem a promessa de um filho se cumprir no tempo que esperavam, tomaram decisões impulsivas que trouxeram complicações. Quantas vezes nossas ações precipitadas nos levaram por caminhos difíceis? A impaciência pode distorcer nossa relação com Deus e nublar nossa visão da sua vontade. Por isso, aprender a esperar em silêncio é um exercício de humildade e obediência. Os benefícios da espera em silêncio são profundos e transformadores. Em primeiro lugar, nos leva a uma maior intimidade com Deus. Nesse espaço de quietude e reflexão, podemos ouvir sua voz de maneira mais clara, discernir seu propósito e alinhar-nos à sua vontade. Além disso, esperar em silêncio reduz a ansiedade que nos consome quando tentamos controlar tudo com nossas próprias forças.
É nesse descanso que nosso coração se prepara para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para nós, com gratidão e um novo olhar. Deus nos dá exemplos poderosos de espera em silêncio através da sua palavra. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel para a liberdade. José, traído pelos irmãos e preso injustamente, esperou anos antes de Deus elevá-lo à posição de governador do Egito. E o que dizer de Jesus, que em seu ministério nos ensinou que os tempos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os entendemos? Cada um desses exemplos nos mostra que, durante a espera, Deus está trabalhando, moldando nosso caráter e preparando o caminho para sua obra em nossa vida. O contraste entre a mentalidade do mundo e a de Deus também é evidente. O mundo nos pressiona a buscar resultados imediatos, nos diz que devemos ter sucesso agora, sem atrasos nem pausas. Mas Deus nos chama a confiar no seu tempo, a aceitar que seu plano sempre é melhor do que qualquer estratégia que possamos traçar por conta própria. Esse choque de perspectivas nos convida a refletir. Estamos alinhando nossa vida com a pressa do mundo ou com a paciência de Deus? Cultivar a espera em silêncio exige disciplina e fé. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas há ferramentas que podem nos ajudar. A oração constante nos conecta com Deus e nos lembra de sua fidelidade. Meditar nas Escrituras nos fortalece e nos enche da sua verdade. Reservar momentos de quietude em nossa rotina diária cria espaço para ouvir sua voz e encontrar paz no meio das tempestades. E quando a ansiedade ameaçar nos consumir, lembremos das promessas de Deus. Ele não nos deixa sozinhos no processo. Nesses momentos, escrever nossos pensamentos, respirar profundamente e focar em suas palavras podem ser formas práticas de encontrar calma. Deus não nos chama a esperar em silêncio como um castigo, mas como um presente, um tempo para nos renovar e fortalecer em sua presença. Por fim, as histórias de transformação nos tempos de espera são testemunhos vivos do poder de Deus. Pessoas que, em meio à adversidade, decidiram confiar e esperar, viram Deus operar milagres em suas vidas. Seus testemunhos nos lembram que a paciência e a fé sempre são recompensadas. O silêncio não é um vazio, é um espaço cheio de possibilidades, um lugar onde podemos ouvir a Deus, ser renovados e nos preparar para o que está por vir. Então, quando você se encontrar em um tempo de espera, não o veja como um obstáculo, mas como uma oportunidade divina. Deus está com você, mesmo no silêncio, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não entenda agora, mas que sempre estarão alinhadas com seu perfeito plano para você. Número 2. Compreendendo o tempo de Deus. O tempo de Deus é um dos mistérios mais belos e, ao mesmo tempo, desafiadores para a nossa fé. Enquanto vivemos presos ao relógio, contando cada segundo, Deus nos convida a olhar além, a confiar em sua perspectiva eterna. Em Eclesiastes 3 lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que isso significa para nossas vidas? Significa que, mesmo quando sentimos que as coisas não estão avançando ou que nossas orações parecem não ter resposta, Deus está agindo no momento perfeito. Não é que Ele esteja demorando, mas que seu plano é maior do que o nosso entendimento. Nossa percepção do tempo é limitada. Nos movemos em linha reta, vendo apenas o que está diante de nós. Mas o tempo de Deus não é linear, é eterno. Ele vê o começo e o fim, o todo da nossa vida, e age com base em um propósito perfeito. É como se estivéssemos olhando apenas uma página de um livro, mas Deus tem o livro inteiro em suas mãos. Muitas vezes nos frustramos porque queremos que tudo aconteça agora, mas Deus nos pede para confiar nele, sabendo que seu tempo é sempre o melhor. A suficiência do tempo de Deus é uma lição que transforma vidas.
Tudo tem um momento designado por Ele e não há necessidade de apressar seus planos. Abacuque 2 nos diz isso de maneira contundente. Porque a visão ainda está para o tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Não é maravilhoso? Mesmo quando algo parece demorar aos nossos olhos, para Deus não há atrasos. Ele está orquestrando cada detalhe para que seu propósito se cumpra de maneira perfeita. A espera no tempo de Deus não é um castigo, é um ato de amor, pois Ele está nos preparando para receber o que realmente precisamos. Esperar no tempo de Deus requer paciência, e não é uma paciência superficial. É uma paciência que vem da fé, de confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos. Essa espera nos molda, nos fortalece e nos aproxima mais dele. Às vezes, os períodos de espera são os momentos em que mais crescemos espiritualmente. É aí que aprendemos a soltar o controle e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E nesse processo, descobrimos que Deus sempre cumpre suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que aprenderam a esperar no tempo de Deus. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho se cumprir. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. José, traído e esquecido, passou anos na prisão antes que Deus o elevasse à posição de governador do Egito. Você consegue imaginar como esses homens se sentiram durante seus períodos de espera? Mas em cada um desses casos, Deus estava trabalhando. Ele estava preparando seus corações, fortalecendo seu caráter e organizando tudo para o momento certo. E quando esse momento chegou, o plano de Deus não apenas cumpriu suas promessas, mas superou todas as expectativas. O contraste entre a nossa urgência humana e a paciência divina pode ser frustrante, mas também é uma oportunidade para crescer. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, onde tudo precisa ser imediato. Mas Deus nos ensina a desacelerar, a confiar, a esperar. Ele não tem pressa, porque seu plano não precisa de ajustes. E isso, embora difícil de aceitar às vezes, nos liberta da pressão de tentar controlar tudo. Nos dá a paz de saber que, mesmo sem entender os detalhes, estamos nas mãos de um Deus que nunca falha. Uma das maneiras mais práticas de aceitar o tempo de Deus é permanecer conectados com Ele. A oração é essencial, não apenas para pedir, mas para ouvir. Meditar na sua palavra nos lembra de suas promessas e de sua fidelidade. Manter um diário espiritual pode nos ajudar a registrar as formas como já vimos Deus agir no passado, fortalecendo nossa fé para o presente, e cercar-se de pessoas sábias que nos encorajam e nos lembram do caráter de Deus é uma maneira de nos mantermos firmes durante a espera. A dúvida e a insegurança são inimigos comuns nos tempos de espera. É natural perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas aqui está a verdade: Deus nunca esquece. Ele não é homem para falhar ou se arrepender do que prometeu. Toda vez que a dúvida bater à sua porta, lembre-se da fidelidade dele. Pense nas vezes em que ele já respondeu suas orações, até mesmo de formas que você nunca imaginou. Seu tempo não é apenas perfeito, é uma expressão do seu amor eterno por você. Então, quando você se encontrar em um período de espera, lembre-se disto: você não está sozinho. Deus está com você, agindo em sua vida de formas que talvez você não entenda agora, mas que sempre serão para o seu bem. Confie nele, espere no seu tempo e prepare-se para ver como seu plano se desenrola de maneira perfeita. Porque mesmo que pareça demorar, sua promessa se cumprirá, sempre. Número 3. A paciência como virtude espiritual. A paciência não é simplesmente esperar sem fazer nada. É uma atitude do coração que reflete nossa confiança em Deus, nossa fé de que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Em Tiago 5,7, a palavra nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Este versículo nos convida a adotar uma paciência ativa, como a de um lavrador que confia na chuva, sabendo que cada gota é essencial para que a colheita seja abundante. A paciência, sob a perspectiva bíblica, não é uma espera passiva. É uma manifestação da fé, uma evidência de que confiamos que Deus tem o controle absoluto de nossas vidas. Enquanto o mundo nos pressiona a buscar resultados imediatos, Deus nos ensina que tudo tem seu tempo perfeito, e nesse tempo de espera, nossa fé se fortalece. Romanos 12 expressa isso de maneira linda. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A paciência não é apenas suportar dificuldades, mas fazê-lo com alegria, com a certeza de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. A paciência se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. Nas relações, nos permite ser compreensivos, tolerantes e refletir o amor de Cristo. Nas orações, nos ensina a confiar que as respostas de Deus virão no momento certo. E nas provações, nos lembra que cada dificuldade é uma oportunidade para crescer e nos aproximarmos mais dele. Quando enfrentamos tribulações, a paciência não apenas nos ajuda a suportá-las, mas a vê-las como instrumentos divinos que moldam nosso caráter e nos preparam para futuras bênçãos. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que viveram a paciência como uma virtude espiritual. Jó, em meio ao sofrimento, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Sua confiança em Deus foi inabalável, mesmo quando tudo parecia perdido. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho se cumprir, e sua fé lhe foi creditada como justiça. Rute, com humildade e paciência, esperou e trabalhou, confiando que Deus tinha um plano para sua vida. Em cada uma dessas histórias, vemos que a paciência não apenas foi recompensada, mas também transformou aqueles que a praticaram, levando-os a um nível mais profundo de fé e confiança em Deus. A paciência está intimamente ligada à esperança. Não poderíamos esperar com paciência se não tivéssemos a esperança de que Deus cumprirá sua promessa. A esperança alimenta nossa paciência e nos dá força para seguir em frente quando as circunstâncias parecem adversas. Essa esperança nos permite enxergar além do imediato, focando no eterno. Ela nos lembra que as tribulações são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Assim, nossa paciência se torna um reflexo da nossa esperança, uma evidência de que confiamos no seu plano perfeito. Cultivar a paciência não acontece automaticamente. É um processo que exige prática, disciplina e fé. A oração é fundamental, pois, através dela, abrimos nosso coração para Deus e pedimos que Ele nos conceda a graça de sermos pacientes. Meditar na palavra nos fortalece, pois nos lembra das promessas de Deus e nos dá exemplos de pessoas que perseveraram na fé. Manter um diário espiritual também pode ser útil para registrar as formas como vimos Deus agir em nossas vidas, especialmente nos momentos em que a espera foi recompensada. Essas práticas nos ajudam a construir uma paciência ativa, focada em Deus e não em nossas circunstâncias. A impaciência é um obstáculo comum, mas não insuperável. Muitas vezes, ela surge porque queremos ter o controle, porque esquecemos que Deus sempre tem o melhor plano. Para superar a impaciência, é importante lembrar sua fidelidade no passado, confiar em seu caráter imutável e buscar sua presença diariamente. Quando sentimos que a impaciência está nos dominando, podemos recorrer à respiração consciente, parar por um momento e focar nas promessas de Deus.
Essas ações simples, mas poderosas, nos ajudam a reorientar nosso coração para a paciência. A paciência também é um testemunho da nossa fé. Quando outros veem como enfrentamos dificuldades com calma e confiança em Deus, sentem-se inspirados. Nossa paciência pode ser a luz que guia alguém para Cristo. Na comunidade de fé, a paciência fortalece os relacionamentos, promove a compreensão e cria um ambiente de amor e apoio mútuo. Ao praticarmos a paciência com os outros, refletimos o caráter de Deus, que é paciente conosco, mesmo em nossas falhas e fraquezas. Esperar com paciência nos alinha com a vontade de Deus, nos permite discernir seus planos e receber suas bênçãos no tempo certo. Ao cultivar essa virtude, não apenas crescemos espiritualmente, mas também experimentamos a paz e a alegria de saber que estamos nas mãos de um Deus bom e fiel. Então, quando enfrentar desafios, lembre-se de que a paciência não é um fardo, mas uma oportunidade de crescer, confiar e experimentar o amor de Deus de uma maneira mais profunda. Seu tempo é perfeito e seu plano para a sua vida sempre será o melhor. Número 4. Confiando na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus significa reconhecer que Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, que nada escapa ao seu conhecimento e que tudo o que acontece, mesmo aquilo que não compreendemos, faz parte do seu plano perfeito. Em Provérbios 3:5 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos convida a uma entrega total, a soltar o controle que pensamos ter e a depender completamente da orientação e sabedoria do nosso Criador. Não é fácil, eu sei. Vivemos em um mundo que nos ensina a confiar apenas em nós mesmos, mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente, o de nos rendermos com fé à sua soberania. A soberania de Deus não diz respeito apenas ao seu poder, mas à sua sabedoria perfeita. Ele não apenas pode fazer todas as coisas, mas as faz da melhor maneira, no momento certo e para o nosso bem. O Salmo 115:3 declara com convicção: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esse versículo não é apenas um lembrete da sua autoridade, mas também um convite para descansarmos na certeza de que Deus não improvisa. Tudo o que acontece está dentro do seu plano, mesmo quando não conseguimos entender. Quando enfrentamos situações difíceis e os problemas parecem maiores do que nossa fé, lembrar da sua soberania nos devolve a paz. Confiar na soberania de Deus também nos liberta da ansiedade. Quantas vezes nos sentimos exaustos tentando controlar tudo? Tentamos resolver problemas, prever o futuro, administrar nossas emoções, mas em nossa humanidade somos limitados. Deus nos diz para soltarmos esse peso e confiarmos nele. Jesus, no jardim do Getsêmani, nos deu um exemplo poderoso de entrega total. Em Mateus 26:39, ele disse: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, submeteu-se à vontade de Deus, confiando no seu plano, mesmo que isso significasse sofrimento. Os planos de Deus sempre são para o nosso bem, mesmo quando não parecem ser. Jeremias nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é uma promessa de que Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito que traz esperança e um futuro. Pense em Abraão e Sara. Eles tiveram que esperar anos para ver a promessa de um filho se cumprir. No processo, certamente tiveram momentos de dúvida, mas Deus nunca esqueceu sua promessa. No tempo perfeito, Isaque nasceu, e por meio dele, Deus cumpriu sua aliança.
Sua soberania não apenas garantiu o cumprimento da promessa, mas também fortaleceu a fé de Abraão e Sara. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é uma maneira prática de viver sob sua soberania. Não se trata apenas de pedir direção nas grandes decisões, mas de buscar sua orientação no dia a dia. A oração é fundamental para nos mantermos conectados a Ele, e a leitura diária da Bíblia nos lembra do seu caráter e de suas promessas. Moisés é um exemplo de alguém que constantemente buscava a direção de Deus. Em Êxodo 33:15, ele disse ao Senhor: "Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui." Esse nível de dependência e confiança em Deus não apenas nos guia, mas também nos protege de tomar decisões baseadas apenas no nosso entendimento limitado. A história do povo de Israel é um testemunho poderoso da soberania de Deus. No deserto, Deus providenciava o maná diariamente, garantindo que nunca lhes faltasse nada. Esse ato diário de provisão não apenas supria suas necessidades físicas, mas também os ensinava a confiar nele da mesma forma. Em nossas vidas, Deus nos dá o que precisamos no momento certo, ensinando-nos a confiar no seu cuidado constante. Mas o que fazemos com a dúvida? É natural que, em momentos de dificuldade, surjam perguntas como: será que Deus realmente está no controle? A chave está em voltar às suas promessas. Hebreus nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando confiamos na soberania de Deus, não precisamos ter todas as respostas. Podemos descansar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando não compreendemos. Nos momentos de crise, a soberania de Deus se torna a nossa âncora. Filipenses nos fortalece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força não vem de nós mesmos, mas da nossa confiança de que Deus está conosco, nos guiando mesmo nas tempestades mais intensas. Confiar na soberania de Deus não apenas nos dá paz, mas também nos leva a um crescimento espiritual profundo. Nos ensina a depender menos das nossas próprias habilidades e mais da sua graça, nos ajuda a desenvolver humildade e nos prepara para enfrentar a vida com coragem e esperança. Confiar na soberania de Deus é mais do que uma ideia. É uma decisão diária, é reconhecer que seu plano é perfeito, seu tempo é perfeito e seu amor por nós é inabalável. Quando entregamos nossas vidas ao seu controle, encontramos uma paz que o mundo não pode dar, uma segurança que transcende as circunstâncias e uma esperança que nunca falha. Então, independentemente do que você esteja enfrentando, lembre-se disso: Deus está no controle e sua soberania é o seu refúgio. Número 5. Como o silêncio e a oração podem trazer uma paz que transcende as circunstâncias. A paz de Deus não se encontra no externo, no barulho ou em circunstâncias favoráveis. É uma paz que habita profundamente no coração, uma tranquilidade que permanece firme mesmo quando a vida parece caótica. Filipenses 4:6 nos traz uma promessa poderosa: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. O silêncio é um presente em uma cultura barulhenta. É na quietude que realmente ouvimos a voz de Deus, onde nossa alma encontra descanso e clareza. Muitas vezes buscamos respostas no ruído, na atividade constante, mas Deus nos convida a parar. No Getsêmani, o próprio Jesus se afastou para orar em silêncio, enfrentando o momento mais difícil de sua vida. Ele nos mostrou que o silêncio não é vazio, mas um espaço cheio de comunhão com o Pai.
Em Mateus, vemos Jesus buscando força no silêncio, um lembrete de que a verdadeira paz se encontra na conexão com Deus. A paz que Deus nos oferece transcende qualquer lógica humana. É diferente da paz que o mundo promete, uma paz momentânea que depende de que tudo esteja bem. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Percebe o quão profundo isso é? A paz de Deus não se quebra quando as circunstâncias mudam, não desaparece no meio das tempestades. É uma paz que permanece, que nos sustenta e nos fortalece mesmo nos momentos mais sombrios. Essa paz tem um efeito protetor. Guarda nossos corações e mentes, impedindo que o medo e a ansiedade nos dominem. Quando confiamos em Deus, nossa mente se renova, nossos pensamentos se alinham à sua vontade e encontramos clareza para tomar decisões. Em um mundo cheio de incertezas, essa paz é como um escudo que nos protege do desespero. Nos permite enfrentar cada dia com uma mente focada e um coração tranquilo. Cultivar essa paz requer intencionalidade. Não acontece automaticamente, mas existem práticas que nos ajudam a nos aproximar de Deus e experimentar sua paz. A oração é uma das ferramentas mais poderosas. Não é apenas um ato de falar com Deus, mas também de ouvir, de entregar nossos fardos e confiar que Ele está no controle. Meditar em sua palavra nos preenche de promessas e nos lembra de sua fidelidade. Criar momentos diários de silêncio, mesmo que curtos, pode transformar nosso relacionamento com Deus e conosco mesmos. E algo tão simples como praticar a gratidão nos abre os olhos para as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, mudando nossa perspectiva e nos enchendo de paz. A ansiedade é um dos maiores inimigos da paz. Nos rouba na alegria, nos enche de preocupações com coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle. Mas Deus nos oferece uma solução. Em Isaías 26, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo nos lembra que nossa paz está diretamente ligada à nossa confiança em Deus. Quanto mais focamos nossa mente nele, menos poder a ansiedade tem sobre nós.